Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer aos amigos da AME a oportunidade de falar sobre uma das minhas grandes paixões, depois dos meus queridos filhos. E agradecer a vocês por terem escolhido nos ouvir, porque eu sei que está difícil escolher a programação, o que a gente vai fazer aqui, porque 6 salas ao mesmo tempo está difícil, viu? Eu mesma, se pudesse, deixava uma parte minha aqui e ia para outra sala lá, assistir outra palestra, porque está complicado, né? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu tenho um enorme conflito de interesses nessa nossa conversa, que é o fato de eu ser simplesmente apaixonada sobre a vida desde a sua concepção. Então, toda a minha fala, a partir de agora, está comprometida sobre isso. Tá? Não dá para tirar o amor que eu tenho pelo fato de, todo dia, desde a hora que eu acordo e vou para o trabalho, eu ver esse pequeno ser se desenvolvendo intraútero, mostrando toda a sua potencialidade, em branco e preto e cinza para mim, mas está ali, todo dia eu vejo esse pequeno ser se mexendo, se desenvolvendo, e o quanto de emoção e de amor ele provoca nos seus pais e em toda a sua família. Então, não dá para eu tirar o quanto para mim isso provoca satisfação. Então, toda a minha fala está comprometida por isso. Tá bom? Então, de onde surgiu o livro Gestação e Encontro entre Almas? Ele está completando 10 anos, é isso que a gente está celebrando, é sobre isso que me chamaram para falar. Mas a medicina fetal ela está na minha vida desde muito antes. Eu tenho, passando para vocês rapidinho a história, eu tenho 3 irmãos mais velhos que eu, e antes de eu nascer, minha mãe ainda perdeu mais 2 irmãos. Então, meu irmão mais novo, antes de eu nascer, tem 9 anos a mais que eu. E esse é o irmão que resolveu fazer medicina e medicina fetal. Quando ele estava no 4º ano da faculdade, ele se aproximou de um professor que ajudou a desenvolver a medicina fetal no Brasil e no mundo. A medicina fetal de raiz, aquela que não gosta de fetos mal formados, né? Então, desde sempre eu acompanhei o surgimento da medicina fetal extraoficialmente pela paixão que meu irmão tem pelo assunto e aprendi que feto mal formado deve ir para o balde, como eles dizem. E quando eu entrei na faculdade, o plano espiritual foi muito bacana comigo, colocou no meu caminho 2 pessoas espíritas. Eu não era espírita, eu vinha de uma família católica, mas por uma doença que eu tive, eu aprendi que a doença deve ser compreendida de uma forma diferente, né? Colocou 2 pessoas espíritas no meu caminho. Uma delas de sobrenome Abujade, Palmieri Abujade. E os Abujade, só para vocês entenderem, junto com o Severino, construíram um centro espírita em São Paulo, no bairro do Jabaquara, conhecido como Caibar Schutel. Severino, esse sobrenome, lembra alguma coisa para vocês? Severino Nobre? Marlene Severino Nobre, né? O plano espiritual é bem interessante, né? Mas eu não fui para o centro espírita nessa época, não. Também não fui para nenhum Medinesp nessa época, apesar dessa minha amiga desde pequena participar como voluntária dos Medinesps. Sempre falou, eu vou num congresso médico espírita super legal, vamos. Não fui, não achava interessante. Me levou para participar da formação do grupo espírita, médico espírita da Faculdade de Santos, onde o presidente era o Dr. Flávio Brown, já ouviu falar? Ele era acadêmico da faculdade nessa época. Eu fui, porque não tinha o que fazer também, fui com ela. Mas também não participei muito, não. Fui, tinha o que fazer. Aí, em 1999, apareceu um rapaz na faculdade, bem interessante, chamado Leandro Romani. Está ali, na primeira fileira, ali sentado. E ele era super empolgado, ele resolveu ir para o congresso. Eu falei, acho que agora está legal ir nesse congresso. Acho que eu vou no Medinesp. Fiz inscrição, só que ele não foi. Quer dizer, foi no último dia. E como eu não tinha o que fazer, prestei atenção no congresso. Não é que esse congresso era legal? Me pegou de jeito esse tal de Medinesp. E eu, super encantada pelo Medinesp, fui lá. Me apaixonei pela vida, né? Aí eu falei assim, vou falar para a doutora Marlene que a Fernanda sempre falava da doutora Marlene, né? Doutora Marlene. Eu estava no 4º ano nessa época, aprendi GO, né? Já tinha resolvido que ia fazer GO.
E aí, vendo o congresso, falei, não, aquele negócio de medicina fetal que interrompe os mal-formados, não, alguém tem que falar que isso está errado. Vou falar para a doutora Marlene que eu vou fazer medicina fetal. Aí, enchi o saco da minha amiga, falei, me leva lá nos bastidores, eu vou falar para a doutora Marlene. Ela me levou, né? Eu achando que eu ia chegar lá nos bastidores, a doutora Marlene ia me dar maior parabéns, né? Legal, tem alguém que vai defender a vida, né? Então, doutora Marlene, eu resolvi que eu vou fazer medicina fetal. Ela falou assim, faz não. Você está louca? Você vai fazer medicina fetal? Você vai sofrer muito. Não faça medicina fetal. Mas como assim? Eu achando que ia chegar e dar parabéns, falar, isso mesmo, vamos lá, a gente precisa de você, né? Ela falou, não, você não vai, você está doida, não faz medicina fetal, você não vai sofrer muito. Sai de lá com a cabeça em parafuso. Falei, poxa, como assim, né? Mas beleza. Até que em 2004 eu descobri o que ela queria dizer com isso, né? Gente, quando você vê um bebê normal e um bebê mal formado, você percebe que os dois estão interagindo com o meio externo. Mas esse daqui de baixo, ninguém dá atenção para ele, não. É um feto considerado como inviável. Não tem o que fazer. Isso é um amontoado de célula. Mas a gente está vendo um coração batendo, a gente está vendo. E cada vez mais eu sabia que tinha um porquê dentro do paradigma médico espírita. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei juntar uma série de informações que me dessem respaldo para mim. Por que essa vida era importante? E fui buscar informações científicas dentro do espiritismo, fora do espiritismo, na psicologia, na ciência, que me respaldassem. Para que quando alguém perguntasse por que você não vai interromper essa vida, eu tivesse como justificar. E esse material, eu dei o nome de Feto Mal Formado, Nasce um Novo Paciente. Aí eu, dentro da minha nova pretensão, né, peguei esse material, pus embaixo do braço e levei para as duas referências que eu tinha. O Dr. Décio, que foi meu professor no 3º ano da faculdade, e a doutora Marlene. Falei, agora eu tenho material para fazer um livro. Doutora Marlene, doutor Décio, olha só que legal o livro que eu fiz. Legal, Cris. Mas lógico que isso não era um livro. Eu achava que era. Mas nenhum dos dois quis publicar, lógico. Mas a doutora Marlene me chamou para escrever artigos na Folha Espírita e me chamou para participar de um quadro dentro do Portal de Luz. Não me lembro muito bem quanto tempo foi, acho que foi 1 ano e meio, 2 anos, mas todo esse material, toda essa experiência, tudo isso que foi reunido, deu origem ao livro Gestação, Encontro entre Almas, há 10 anos atrás. Um livro com muito conteúdo, com muita informação, não só informação científica daquele feto mal formado, mas também informação com relação à gestação. Mas um livro técnico. Um livro que eu olhava para, um livro que surgiu de uma ansiedade, de uma ânsia de trazer para a gestante, para a sociedade, para os profissionais, informações que dessem respaldo da importância daquela vida que se formava dentro do útero e da importância do quanto que a interação com essa vida podia repercutir para o resto da vida desse indivíduo. Mas eu olhava para esse livro e eu não me via nele. Eu via um livro legal, um livro interessante e que muita gente se beneficiou dele, todo mundo falava, poxa, que legal. Muita gente falava que até engravidou depois de ler o livro, porque mudava padrões mentais, padrões de vibração, tinha muita coisa de espiritismo, mas não era meu livro. Não, ele tinha o meu nome, mas ele não tinha a minha cara. E depois de 10 anos trabalhando com gestantes todos os dias e sendo mãe, porque até então eu não era mãe. Sendo mãe da Mai e do Alexandre, aí sim eu me sentia pronta para colocar uma alma dentro desse livro. Colocar a minha experiência, a minha prática, para sim ter a minha cara. E eu retornei à Folha Espírita e pedi para eles, gente, 10 anos de livro, vamos rever esse livro, vamos ampliar. Só que, infelizmente, a Folha Espírita não tinha condições internas, financeiras, de republicar o livro. E generosamente me falaram, olha, se você conseguir uma outra forma de publicar esse livro, fica à vontade.
E aí, nessas horas, a gente pede para quem? Para os amigos, né? E aí a gente vai atrás dos amigos lá de trás, os amigos universitários. Se vocês encontrarem Rodrigo, Andrei, Camila, Giancarlo, vocês perguntam o que é fotoelos, que eles vão explicar para vocês. Mas agora, falando sério, com a ajuda do Andrei, a gente refez o livro Gestação Encontro Entre Almas, que a gente traz para vocês agora todo repaginado, agora sim completo, de corpo e alma, com a parte prática, e cheio de novidades, de histórias, de relatos de pacientes. E por que eu perdi todos esses minutos iniciais da palestra para falar com vocês? Cervantes costuma dizer o seguinte, que quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha junto, é o começo da realidade. Em 1999, eu era como cada um de vocês. Estava aí, sentada. A única diferença entre eu e vocês é que hoje eu estou com o microfone na mão, porque a minha vida é exatamente igual a qualquer um de vocês. Todos nós passamos por lá e nos comprometemos a fazer alguma coisa do lado de cá. Mas nada disso foi possível ser feito sozinho. Eu encontrei uma paixão, uma coisa que eu gosto, que eu amo, como eu disse para vocês no começo da palestra. Direcionei esse amor com o que está associado ao que Jesus faria e procurei me cercar a pessoas que pudessem me ajudar, porque realmente sozinho a gente não tem como fazer nada, né? Então eu precisei da ajuda de 2 editoras, da equipe de 2 editoras, tanto da Folha Espírita, a quem sou eternamente grata, que foi quem acreditou em mim inicialmente, quanto do pessoal da AME Editora, que agora me ajudou com a 2ª publicação, e de uma série de colaboradores, cada um na sua área, trouxe o que tinha de melhor, para que vocês pudessem agora ter um material muito bacana, para estudar e para conhecer melhor o que tem de melhor na parte da gestação. Então, cada um de nós tem o seu amor, eu vou falar um pouquinho sobre o meu, né? Com relação à obra de André Luiz, aquele coleção dele toda, cada um, quando lê, tem algum assunto, algum capítulo, algum livro que é o seu preferido. O meu, Missionários da Luz. Tão preferido que o nome do meu filho é Alexandre, né? Ele, na escola, ele chegou outro dia para mim, mamãe, por que eu chamo Alexandre? Aí eu falei, filho, porque a mamãe e o papai, a gente gosta do livro, Missionários da Luz, o mentor, tá. Mamãe, eu não vou contar isso na escola. Mas, filho, é por isso que se chama Alexandre. Aí ele foi para a escola, eu fiquei pensando, né? O que ele vai falar na escola? Aí ele voltou da escola, e aí, Alexandre, o que você falou, professora? Eu falei que é porque minha mãe e meu pai quiseram. Bom, a gente fala a verdade em casa, né? É mentira, né, gente? Porque eu não ia falar porque é por causa do Alexandre o Grande. Não é. É mentira. Bom, eu queria conversar com vocês sobre um aspecto em particular desse livro, que é a minha grande paixão. Hoje, na palestra do Tácito, ele falou que no livro Voltei, o Espírito descreve que a gente, mesmo sendo espírito, a gente não tem ideia do que acontece do lado de lá quando a gente desencarna. A gente não tem noção do que é a vida de desencarnado. Mas eu tenho um sonho, e eu vou ter que contar para vocês. Meu sonho é trabalhar no Instituto do Planejamento Reencarnatório. É o meu sonho. Eu já mandei o currículo para o lado de lá. Mas mas eu tenho que admitir que assim, eu não tenho. Não é nem por humildade que eu vou dizer isso para vocês, porque eu não sou humilde. Se eu fosse humilde, eu não estava aqui na frente com o microfone na mão. Jesus sabe o que faz. Ele pega as nossas vaidades e fala assim, você gosta de falar? Então vai lá na frente e vai falar de mim. Se é para falar, vai falar de mim. Eu mandei o currículo para trabalhar de faxina. Posso limpar o chão? Porque pelo menos limpando o chão, a gente vai limpando o chão e vai ouvindo assim, né? Tipo, o que eles estão falando ali? Deixa eu passar um paninho aqui, ver o que eles estão aprontando. Então, meu sonho é dar uma limpadinha ali no Instituto de Planejamento Reencarnatório, e vocês vão ver por quê, eu vou mostrar. E para ilustrar, eu trouxe as imagens desse projeto Imagem, não sei se vocês conhecem, que é organizado pelo Américo Sucena, do Centro Espírita Mãos de Luz. Se vocês quiserem conhecer mais, tem as informações no projetoimagem.com.br. Então, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar de Nosso Lar, pelo menos todo mundo que está aqui, acredito eu.
Ele é composto por 6 ministérios e a Governadoria Central. E o Instituto do Planejamento Reencarnatório está ligado diretamente ao planejamento, ao Ministério da Regeneração. Por quê? Se você quer melhorar, você tem que reencarnar. Faz parte da lei do progresso, certo? Então vamos lá. E esse é o meu emprego dos sonhos, Instituto do Planejamento da Reencarnação. É lá que são planejados os corpos físicos. Ali onde eu quero limpar, tá vendo? Aqui, ó. Dá uma varridinha aqui, tira um pozinho ali, ó. Não, mas vocês acham que é fácil planejar um corpo? Cada parte do corpo é minuciosamente planejada, tá? A orelha, o nariz, a boca. Então, um corpo mal formado não é um erro da natureza. Aquilo foi planejado ser feito daquela forma. Existe um porquê, existe um propósito. Uma deficiência do espírito causada por um desvio da lei causou uma lesão no perispírito que levou à formação do corpo daquela forma. Existe um propósito naquilo. Amanhã, a gente vai ter uma palestra amanhã de manhã sobre malformação na visão espírita. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, vamos falar em particular sobre a reencarnação do Sigismundo e eu vou falando um pouquinho sobre o assunto. Então, na reencarnação do Sigismundo, ele está tentando se aproximar do futuro lar dele, onde tem a Raquel e o Adelino, né, que serão os pais dele nessa encarnação, e que na encarnação passada eram casados, e o Sigismundo foi amante da Raquel e matou o Adelino pelas costas. E dessa vez, eles combinaram lá, no planejamento reencarnatório, eles foram lá no Instituto, combinaram voltar, que eles iam voltar como pais do Sigismundo para regenerar essa desavença. Só que o que acontece? O Sigismundo está tentando chegar, só que o Adelino não está aceitando. Toda vez que o Sigismundo se aproxima, ele sente a presença do Sigismundo e não aceita. E o Sigismundo está desacorçoado ali, que ele não vai conseguir, não vai conseguir. E essa é a situação que o André Luiz encontra com o Alexandre. Então, o que o Alexandre... Ó, que fofo esse Alexandre, fala sério. É igual o meu Alexandre, ele é tão fofo quanto ele. O que o Alexandre faz? Ele intui o pequenininho João, que é o irmão mais velho que vai ser o irmão mais velho do Sigismundo, a pedir para o pai: papai, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece, para ver se amolece o coração do pai, se muda o padrão vibratório desse pai, para permitir que os espíritos do plano superior possam atuar nessa casa. E consegue. Vão todos juntos rezar na hora de dormir, e vai ser assim que o plano superior vai conseguir, os espíritos superiores vão conseguir atuar nessa casa. E assim, finalmente, o Sigismundo consegue se aproximar do Adelino, pedir perdão, falar com ele, dizer: olha, lembra que a gente se comprometeu a vir junto, eu te peço perdão, eu quero voltar como seu filho. Porque o que acontece? A raiva era tão grande do Adelino, que não só ele não deixava o Sigismundo se aproximar, como as vibrações mentais dele estavam impregnando os espermatozoides dele, as células germinativas dele, impossibilitando qualquer possibilidade de fertilização do óvulo da Raquel. Não tinha como haver nenhuma fecundação ali. E aí o Sigismundo vai embora feliz. Por que é fundamental? Aí eu chamo a atenção. Por que é fundamental essa aceitação inicial do Adelino para que o Sigismundo possa se aproximar da casa antes da fecundação? Alguém tem ideia? A Raquel precisa ovular. E o espírito reencarnatório, o espírito que vai reencarnar, vai, com o seu perispírito, induzir qual é o óvulo que vai ser o óvulo escolhido. Lá no planejamento reencarnatório, são escolhidos os genes. E
Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler os livros da doutora Marlene que falam sobre o assunto, tanto o Clamor da Vida, quanto aquele livro menorzinho, Da Vida contra o Aborto. Ela mostra exemplos de trabalhos científicos que comprovam já atualmente, na atualidade... O André Luiz já falava isso, que era o óvulo que atraiu o espermatozoide, e o Alexandre, depois eu vou mostrar para vocês a atuação dos espíritos ajudando nisso. Mas já tem trabalhos científicos mostrando que não é o espermatozoide mais rápido que chega no óvulo, e sim o mais adequado. Por quê? Porque o óvulo produz uma substância que atrai um tipo específico de espermatozoide. Então, esse espírito, podendo se aproximar do lar, ele vai se aproximar ao seu perispírito da mãe, para que daquele monte de folículos que foram estimulados pelos hormônios, o óvulo específico para o planejamento reencarnatório dele seja o que vai eclodir para ser fecundado pelo espermatozoide. Tá? E aí chega o dia da festa. Porque é festa, gente. Vocês vão ver a quantidade de espíritos que vão ter ali dentro daquela casa. É uma festa quando chega, é uma festa quando sai. Então, nessa imagem, eu chamo a atenção para 3 cenas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Lá no fundo, Adelino todo carinhoso com a Raquel. Então, enquanto vai acontecer coisas aqui no plano da frente, que nós vamos conversar a respeito, o casal está namorando. Na privacidade deles, tá bom? Ninguém está no Big Brother. Tá? O casal tem a privacidade, não tem ninguém. Quando o casal está namorando, o plano espiritual respeita. Lógico, um casal que está no ambiente sacro, santo do seu lar, né? Que está respeitando uma união amorosa, não está no meio do bordel lá. São situações diversas. Tá? É um marido e uma mulher que estão tendo uma relação consensual dentro da sua casa. Tá? E aí a gente vê, à frente deles, o Sigismundo está começando a ficar com medo. Porque uma coisa é você estar lá no nosso lar planejando no instituto, que aí você está, vamos lá, eu consigo. Pode mandar um pé torto, pode mandar dificuldade, e aí quando vai chegando a hora de voltar para o corpo físico, eu não sei, porque eu vou esquecer o que eu prometi, mas do lado dele está o mentor dele. Vamos lá, Sigismundo, vamos lá que você consegue, vamos lá. E na frente está o fofo do Alexandre, lendo um mapa de código genético. Que coisa que ele está vendo ali, eu juro que eu não sei. Por isso que eu não vou me candidatar para ser médica do lado de lá, porque isso aí vai uma centena de anos para conseguir ler isso aí, porque, na boa, deve se mexer esse mapa. Não deve ser só paradinha essas letras. E o André Luiz também deve estar tentando ler, que nem eu tentaria se estivesse do lado de lá. Ele está assim, ó. O que é isso que ele está olhando ali? Né? Então, o que acontece? Como eu disse para vocês, o Sigismundo, conforme vai se aproximando o momento da reencarnação, ele vai se sentindo mais fraco e incapacitado, porque ele vai sentindo medo de novos fracassos. Porque ele sabe que ele vai ter um momento de esquecer tudo aquilo que ele prometeu. Né? Mas ele recebe o incentivo dos amigos. Por isso que é o momento de uma festa. Por isso que vão tantos espíritos amigos, tantos espíritos que ele ajudou. Porque ele foi um irmão que, enquanto esteve no plano espiritual, ele esteve trabalhando antes de reencarnar. Ele ajudou muita gente. Então tem muita gente querendo que ele consiga ter esse sucesso nessa nova reencarnação. E aí o mentor dele e outros amigos também prometem: não, Sigismundo, pode ir que a gente vai estar do lado de cá ajudando você. E ó, não é só para o Sigismundo não, viu, gente? Isso aí acontece com cada um de nós. Tá? E aí os espíritos construtores começam um processo de magnetização do corpo perispiritual do Sigismundo, e quanto maior a redução do seu corpo perispiritual, menor a lucidez dele. Começa o processo de esquecimento. E como eu disse para vocês, a hora da festa. Então o Sigismundo assume o formato do corpo infantil,
E nessa hora o casal já terminou o que eles tinham que fazer, né? Para a parte biológica acontecer. Então a gente vê os 2 fios de prata ali do casal. Aquela senhora que está recebendo o bebê ali em cima é a avó da Raquel, que pediu a permissão para participar daquele momento e recebeu o bebê para poder ofertá-lo para Raquel. E todo mundo celebrando o momento onde essa avó vai oferecer o bebê para Raquel. E então Raquel recebe o bebê de sua avó e luzes vêm do plano superior para abençoar esse momento onde finalmente o perispírito da mãe vai se unir definitivamente ao perispírito do filho para começar o processo de fecundação e formação do corpo físico. Nesse momento, não só acontece essa união, mas ali nós temos a formação do corpo. Vai começar a formação que a gente vai ver e temos as 3 almas se reencontrando definitivamente. Ali o Alexandre direcionando, ajudando, conforme aquele mapa que ele leu, né, ele vai direcionar o espermatozoide, ajudar para a fecundação ocorrer sem problemas. E só lembrando, por esse motivo é que a Associação Médico Espírita defende que qualquer método anticoncepcional que não impeça o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, ele é abortivo. Então, pílula do dia seguinte é abortiva? Por quê? Porque ela vai fazer descamar o endométrio. Então, se o óvulo encontrou com o espermatozoide, ele vai embora. DIU é abortivo? Por quê? Porque ele não vai impedir que o óvulo encontre com o espermatozoide. Esse é o conceito que a gente utiliza. Tá? O que eu falo para as gestantes todas as vezes que elas ficam ansiosas? Procuro fortalecer a crença delas. Se elas acreditam em algo além do corpo, a imensa maioria delas acredita, porque a nossa população, 90% das pessoas acreditam em algo além do corpo. Eu lembro que cada um de vocês tem o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, seja lá o que for. Nunca ninguém vai estar mais protegido do que no momento da gravidez. Porque além dos seus próprios mentores, protetores, você vai ter os espíritos construtores que estão ajudando na formação daquele corpo. E como que faz para entrar em contato com eles? Tem que prestar atenção ao padrão mental. Não pode se deixar levar pela agitação do dia a dia, pelo piloto automático que a gente costuma ficar. Tem que prestar atenção. Como que a gente pode fazer isso? Evangelho no lar, passe, prece, água fluidificada. 4 ferramentas fundamentais para que a gente possa se conectar cada vez mais com aqueles que estão ali à nossa disposição, prontos para nos ajudarem nesse momento. E só para encerrar, vocês podem não lembrar de nada disso que eu falei até agora, mas eu gosto sempre de, no final, deixar alguma mensagem gostosinha no coração de vocês para vocês levarem para casa. Então é importante lembrar que toda vez que a gente recebe um espírito em casa, seja através do ventre, seja através da adoção, seja através da família, que a gente está recebendo um espírito, que naquele momento está na forma de criança, mas esse momento é muito breve na vida de um espírito, né? Se um espírito dura 100 anos, ele está 10, 15 anos na forma de criança. Perdeu a consciência um pouquinho e daqui a pouco vai voltar a ser espírito. Então que a gente lembre que nesse breve momento em que ele perde a consciência, é um momento fundamental que a gente tem para ajudá-lo, para instruí-lo, para caminhá-lo nas diretrizes do Mestre Jesus, para auxiliá-lo nessa encarnação. Então eu trouxe para vocês uma música e algumas imagens da evangelização de espíritos que a gente costuma levar aos nossos pequenos lá em Santos e que é um trabalho muito bacana que o pessoal de Sacramento tem feito para ajudar na educação das crianças que estão chegando no nosso planeta. Tá bom? Espero que vocês gostem. Meu corpo, quando te planejei, dos meus pais me acerquei, compromissos com paz, registros profundos acionei, milênios que passei vieram te impressionar. Galguei
Obrigada, querido.